Massa, né? Já dei aula de filosofia, é massa. Professor, Oi. quando a minha internet caiu bem no finalzinho da aula, você passou alguma coisa? Foi aqui, na minha aula, no final da minha aula. Foi, tipo, caiu umas 10 e 17. Eu deixei só a galera copiando, então você não perdeu, não. Professor, antes de começar, antes que eu atrapalhe no meio, é porque a gente está fazendo uma pergunta para todos os professores, inclusive foi motivo de debate aqui na sala. Se você tivesse que dar uma cor para sua matéria, no caso português, qual seria que você ia dar? A pergunta era essa? Uma cor para português? Uma cor para português? Amarelo? Português é amarelo ou laranja. Certeza absoluta. Português é vermelho? Por quê? Não é nem amarelo nem laranja, é vermelho. Laranja e amarelo, vermelho. Karina. É senso básico. Vermelho é senso básico. Gente, português não é vermelho, vermelho é matemática. Verde combina bastante. É vermelho, Português é amarelo, matemática. matemática é azul. Ah, vocês não têm, vocês têm demência. Gente, azul é geografia. Verde, geografia. Verde, velho. Ei, olha só, eu Azul gosto é ciências. do Van Gogh. Cara, verde é Amarelo, geografia por causa da cor do mar, que é verde. São burros. Intenso. Eu amo Van Gogh também, professor. Não, vocês estão discutindo por causa disso, velho. Não, Né, mano, Lamen? É isso que eu tô falando, mano. Geografia porque é a cor do mar e do céu também, mano. É Isso, verde. é isso velho. mesmo. É verde, você não entende, vocês são daltônicos. Verde é é Também verde. acho, velho. O professor disse que era marrom. Marrom o quê? De bosta? Só se for. gente, essa... Não, é porque marrom é a cor das nuvens, né? Eu acho que ele pensou nisso. De Luca é o ser que pode superar a onipotência, a forma suprema. Vamos usar caderno, ok? É um exercício que a gente vai copiar no caderno. Esse aqui eu não quero ninguém tirando foto para copiar depois, porque esse exercício a gente vai fazer e já vai começar agora. Ô, professor, pensa o seguinte. Negócio de tirar print e copiar não dá certo. A pessoa pode deixar na galeria, mas nunca vai passar pro caderno. A pessoa não vai para o caderno? É fato, isso é fato. Eu não conheço ninguém, se conhecer, que atira a primeira pedra, que tira foto e vai passar pro caderno. É mesmo? Ai, é bom saber. Eu faço isso. Eu tiro foto e eu não Eu vou atiro a primeira pedra, eu atiro. Eu atiro. Tô achando que a Maria Sofia vai ter que tacar Só pedra, hein? você, Maria Sofia, que não faz. É o apagador da sessão. Você vai colocar no caderno isso? Oi? Eu vou colocar no caderno? Caderno.
Galera, vocês estão vendo a opção A, B, C e D. Não é necessário, não é preciso pular uma linha, porque o resultado final vai ser marcar X em uma opção, tá bom? Mas, para chegar a esse X, para achar qual é a alternativa, você vai precisar de espaço para fazer análise. Como na matemática, você marca X, mas você precisa de espaço para fazer cálculo, né? Pronto, a mesma coisa aqui, tá? Então, se você quiser, você pode até pular 2, 3 linhas para cada uma, mas sabendo que a resposta final vai ser só um X. Só precisa de espaço para escrever a análise, tá? Professor, Oi. aqui você não marcar como correta, você tem que justificar porque você não marcou isso? Não, é o seguinte, para achar, eu não vou ficar arriscando assim, por exemplo, isso daqui é objeto, isso aqui é não sei o quê. Então, não é que as que não marcar X vai ter que fazer análise. Vai ter que analisar todas, entendeu? Para achar qual é. Entendi.
copiem, e aí eu explico o que é para fazer, explico a questão, a gente tenta, tá? Vocês vão tentar fazer agora na sala. Oi? Só essa questão. Só. E aí vocês vão tentar fazer na sala e eu vou ajudando. E aí, se não der tempo de eu corrigir hoje, com certeza eu vou entrar ou amanhã ou sexta, e aí a gente faz. Eu acho que deixei minha garrafa na sala dos professores. Terminou? Já explico. Vamos lá, explicar aqui. Qual é a intenção? Quem não terminou ainda, segura aí para dizer o que é para fazer. Identifique qual dos enunciados, o A, B, C ou D, qual deles não apresenta um elemento sintaticamente explicativo. Como assim um elemento sintaticamente explicativo? Olha só, quando a gente conversa no dia a dia, pode ser, nós temos um conhecimento de linguagem, temos. E aí pode ser que você diga que está fazendo uma explicação, você está falando alguma coisa, você diz, eu vou explicar, e aí você está fazendo uma explicação. Mas quando você vai responder uma prova, uma questão de português, uma questão técnica, é o conhecimento técnico da linguagem, certo? Não é só o que você acha, não é só o que você sabe, é o conhecimento técnico, é para ver se você sabe identificar. Então, aqui tem uma frase que parece que tem um termo explicativo. Quando eu falo termo, é um termo sintático. Numa oração não tem o sujeito, no predicado tem complemento, né? Pode ter oração subordinada, pode ter aposto, não é assim? Bom, dentre os vários termos que uma oração pode ter, existem aqueles termos chamados de explicativos. Vou dar só um exemplo. Uma oração coordenada pode ser explicativa. Lembram? Tem oração coordenada alternativa, quando ela dá alternância. Ou isto ou aquilo. Foi um dos poemas que eu mais trabalhei para mostrar isso, da Cecília Meirelles no ano passado, né? Então, dá a ideia de alternância. Então, como seria uma frase com a oração explicativa, uma coordenada explicativa? Seria assim, eu não vou porque estarei viajando. Então, aí foi uma explicativa, uma oração explicativa. Então, essa oração, sintaticamente, é explicativa. Ela tem a função de explicar, tá bom? Então, dentre essas 4 opções, vocês vão ver que uma delas não tem um termo
sintaticamente explicativo. Cabe a você, então, analisar cada um para ver qual é a opção correta. Estou ansioso já para saber. Manda brasa aí, termina de copiar e já vai tentando responder, tá bom? Analisando opção por opção. Quem está em casa, é só me chamar no micro. Quem está aqui, é só me chamar que eu vou ajudar. Oi? Não, se eu pegar só aqui em cima, para ficar aqui, vai me dar agonia na hora. Eu acho que para ficar esse que eu pego aqui atrás. Eu não pego só na frente, eu pego lá. Aí depois eu pego ele aqui embaixo. Eu pego ele aqui embaixo. Mas do jeito que está agora. É isso que eu estou falando. Não, mas eu pego o excesso. Entendeu? E deixo só o. Isso, tá bem. Mas ele tem mais. E se eu pegar só aqui, ele cair com mais. Dúvidas? Qual é a oração que não tem um termo explicativo? Tem casca de banana aí. Vou dar outra dica. Aposto é um termo explicativo. Se na frase, se na oração tem um aposto, é porque ali tem um termo explicativo. Você achou qual delas tem um aposto, já sabe que não é para marcar essa, tá? Vamos lá. Tem mais um, é claro. Só tem um. E ela não está errada. Você não tem um termo explicativo. Você acha que é qual? Vai tomar no cu. Conta aí. Porque você falou que poderia ser essa. Ninguém tem direito, mas você tem que para essa. Tá, você sabe justificar? Tenta responder, tenta mostrar por que essa não tem um termo explicativo. Tenta me mostrar. Fazendo análise sintática. Alguém me chamou em casa, não? Não, né? Certo? João, eu ouvi. Você está pensando que o seu rock é um rock? Você tem uma pegada. Eu tentei interpretar o seguinte: o rock, que é esse deus de rock. Ele não é uma coisa só, ele parece e me parece que no álbum, eu vou explicar todo. Me parece que no álbum ele faz justamente, não do álbum rock. Então, será que esse rock é um rock, realmente rock? Eu acho que seja. Esse povo vai ser tido porque ele tem várias caras. E ele faz uma miscigenação musical. Então, eu fiz essa associação.
Professor? Oi. Oi. Eu acho que eu já terminei de fazer a análise. Já? A galera foi rápida. E tem alguns terminando, alguns já terminaram. Deixa eu só verificar mais um pouquinho. Não. Você acertou. Por quê? Nome. E nome. 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 Eu sei que é chato ficar perguntando o nome de vocês, mas... Bom, muita gente já terminou, não foi? João, tu achou a resposta ou tu desistiu? Achou qual? Vocês pegaram a minha dica, vocês pegaram a minha sugestão e resolveram o problema na hora, né? Mas, apesar de muita gente ter achado a resposta certa, muita gente achou a resposta certa pelo caminho errado, tá? Vamos lá. Tanto é que se não fosse só para marcar X, se fosse para mostrar a análise de cada uma, ia estar errado. Por quê? Vou mostrar. A maioria que eu vi. Na letra A, viva, que a vida é uma só. Eu vi que muitos de vocês identificaram isso como um aposto. Mas isso não é um aposto. Primeira coisa, tem verbo, então é uma oração. Né? A oração principal é viva. Oração principal. Essa outra que aparece é uma outra oração, só que subordinada a essa principal, não é? E ela se subordinou a ela para fazer o quê? Essa oração subordinada, ela apareceu para fazer o quê em relação a essa oração principal? Complementar o sentido. Eita, eu falei subordinada, não foi? Eu falei subordinada, desculpa. Não, ela não veio para ser subordinada, não. Ela veio para isso, como você falou, acrescentar um sentido à primeira, mas não para funcionar como termo da primeira oração, tá? Só seria subordinada se ela funcionasse como um complemento da primeira oração, tá? Ou algum outro termo da primeira oração, mas não funciona como termo. Funciona como uma oração independente que explica por que eu estou dando essa ordem ou essa dica, viva. Então, deixa eu dar uma dica aqui. Sempre que você tem um verbo no imperativo, viva, faça, procure, vá, e a outra oração começar com que, está aqui, é porque eu vou explicar a primeira oração, tá bom? Então, assim, sempre que eu tenho, faça isso, que você vai ver que é melhor. Então, vai ser sempre essa outra oração, depois de um verbo no imperativo, vai ser sempre explicativa, tá bom?
Ah, e como é que eu digo? Oração explicativa, tem que lembrar o seguinte, tem período composto por coordenação e tem período composto por subordinação. O de subordinação tem um monte de tipo de oração. Agora, o de coordenação, a gente tem que lembrar que tem oração coordenada alternativa, explicativa, adversativa, conclusiva. Aditiva, professor, aditiva. Aditiva, obrigado. Então, essa daqui é uma oração subordinada ou só quero dizer subordinada. Coordenada. Explicativa. Então, podemos dizer que no período da letra A, nós temos um elemento sintaticamente explicativo? Sim ou não? Sim. Se tem nele uma oração explicativa, uma oração coordenada explicativa, então sim, tem nele um elemento. Veja que eu não chamei de termo. Aqui, ó, a seguir, não apresenta um termo sintaticamente explicativo. Por que eu não botei termo? Até porque na letra A, essa oração aqui ela não é um termo, ela é uma oração que tem valor explicativo. Tá? Seria um termo se ela fosse subordinada, ela seria termo de outra oração. Então não é a letra A. Vamos ver a letra B. A vida, que é uma só, deve ser vivida. Olha só o que é que a gente tem. Uma oração principal. A vida deve ser vivida. O que eu estou sublinhando é a oração principal. Nessa oração principal foi encaixado um termo para explicar Puta que pariu. algo sobre a vida. Segunda aí. Quem foi que falou isso? Foi o Luiz, foi? Foi não, Luiz, professor. Eu sei quem foi, mas não vou explanar. Ok, bora lá. Sim, na oração principal, a oração principal é, né? A vida deve ser vivida. Aí foi acrescentado aí um termo só para dar uma explicaçãozinha, acrescentar uma explicaçãozinha sobre essa tal da vida. A vida, essa aqui é uma só, tá? Essa nossa vida. Então, explica o termo vida. E explica ele no formato de uma oração. Não é um aposto, não, tá? Seria talvez se fosse... Vou mostrar na próxima. A próxima tem aposto. Então, vamos lá. É uma oração... Quem sabe a classificação dela? Não é coordenada. Porque ela está se associando a um termo da oração principal. Então, ela não é coordenada, ela é subordinada. Professor. Oi. Macklin, é adjetivo. O Felipe disse que era subordinada adjetiva. Foi isso que o Felipe disse. Muito bem, subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Se ela é subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva ou explicativa. Explicativa? Perfeito. Se ela fosse restritiva, ela não teria vírgula. E serviria para
restringir que vida eu estou falando, né? Mas como é explicativa, ela aparece entre vírgulas, sendo inclusive possível de ser retirada. A vida deve ser vivida. Pronto, dá para entender sem alterar sentido, né? Mas a gente acrescenta ela de maneira que ela não é essencial para a gente ver qual vida, ela só está fazendo uma explicação sobre isso, a mais. Então, por isso ela é adjetiva explicativa. Então, a letra B, sim, também temos um elemento explicativo na frase. Letra C, a vida, o maior bem dos homens, deve ser vivida. Agora sim, a gente achou um aposto. O maior bem dos homens não é uma oração, a gente não vê verbo aqui. E esse termo explica, assim como na letra B, faz a mesma coisa, explica o termo anterior. Só que é um aposto, um simples aposto. A gente pode chamar isso de aposto explicativo, porque tem outros tipos de aposto, né? Mas esse especificamente é um explicativo. E na última, eu expliquei. Sim, então nós temos um elemento explicativo aqui. Vou até botar aí explicativo. Agora, na última, olha só. Parabéns a todo mundo que identificou que a letra D realmente era a que não tinha nenhum elemento explicativo, tá? Apesar, olha só, apesar de a frase dizer eu expliquei que a vida deve ser vivida, apesar do verbo explicar, nessa oração não tem nenhum elemento explicativo, algum elemento que tenha valor sintático de uma explicação, tá bom? No verbo explicar, a gente sabe que quer dizer explicação, óbvio, explicar, explicação, tá? Não tem nem o que explicar aqui. Bom, mas nenhum dos elementos que compõem essa frase é categorizado sintaticamente como um elemento explicativo. Vamos ver, ó. Eu é o sujeito, né? No predicado, eu expliquei que a vida deve ser vivida. Nós temos o núcleo do predicado, mas depois dele, o que nós vemos é aquilo que responde ao verbo explicar. O que é? Eu expliquei o quê? Então, qual é o objeto do verbo explicar? Que a vida deve ser vivida. Só tem um detalhe, aqui tem duas orações, tá bom? Duas não, tem uma outra oração aqui. Então, eu não vou dizer que isso é um objeto direto do verbo explicar, eu vou dizer que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, quem fez análise aí no caderno e botou isso aqui como objeto direto, corrige para oração objetiva direta, tá bom? Tem função de objeto direto? Tem, mas o mais correto é dizer que é uma oração objetiva direta. Bom, então agora vamos olhar. Na letra D, tem algum elemento sintaticamente explicativo? Não. Professor. A casca de banana é um verbo explicar. Mas nenhum termo é sintaticamente explicativo. Oi. O que quer dizer aquele OSS? OSS. Eu sabia que era orações coordenadas, eu não sabia porque tinha dois S. Eu me confundi um pouquinho. Dá para ler? Deu, professor. Então,
Professor, Oi. aquilo embaixo do expliquei é o quê? Que não tá dando... Embaixo de quê? Do expliquei, da letra D. Não tá dando pra NP é núcleo do predicado. Entendi. Bom, galera, deixa eu ver se já dá para liberar vocês. Liberados. Liberados e liberadas. Galera que está em casa, já estou ansioso para depois do carnaval. Mas essa semana a gente ainda vai ter aula. Galera, tchau, tchau. Valeu. Tchau, Marco. Macri, eu denunciando aqui.